Bom, pessoal, espero que você goste desse vídeo, que você se inscreva no canal, que deixe o seu like, ok? Mas após você ver esse vídeo, para ver se o conteúdo ele te interessa. Bacana? Outro dia eu fui tomar uma vacina e chegando lá, na sala de espera, apareceu um rapaz lá meio ansioso, desesperado, dizendo que estávamos no tempo do fim, por causa dos conflitos que estavam acontecendo, e linkando isso com algumas passagens bíblicas, né? Falando que o próprio Jesus tinha falado sobre isso e tal. E eu ali, observando ele ali, eu fiquei sem palavra, porque numa situação daquela você não tem como reverter a maneira de pensar. Aquilo que ele tinha como verdade, eu jamais conseguiria mudar na cabeça dele. Aquelas coisas. Estava tão penetrado, tão cauterizado ali na mente dele, e aquela ansiedade dele era tão intensa, né? Ele estava até, posso afirmar para você, que ele estava desequilibrado emocionalmente, por causa de tudo aquilo que ele estava linkando com a passagem bíblica que ele havia visto. Então, só que quando você pega, eu já disse isso aqui em vários vídeos, quando você pega Jesus, ele falando, né, todos os relatos de Jesus, estava se referindo àquela geração, estava se referindo ao povo judeu, estava se referindo àquilo que aconteceu naquela época. Vou pegar aqui para você ver, por exemplo, aquela passagem, por exemplo, que ele, em Apocalipse, né, quando João fala de pedras de saraiva, ou saraivadas, né, que estavam sendo lançadas sobre o povo, e o povo amaldiçoando a Deus por causa de tudo aquilo. Nós estamos aqui, eu estou falando diante de você aqui, ó, ou através de um celular, né? Isso aqui é um aparelho criado há cerca de menos de 200 anos, não falha a memória, por Graham Bell. Criou o telefone 150 anos talvez atrás. E aqui eu estou aqui falando para você num equipamento extremamente moderno, onde que tem inúmeros equipamentos aqui dentro, aqui, capaz de fazer inúmeras coisas, né? Isso aqui é uma emissora de televisão, você tem uma ideia, uma emissora de televisão portátil. Isso é uma coisa, para mim que estou com mais de 50 anos, era uma coisa impensada. Há pouco tempo atrás, uns 30 anos atrás, isso era completamente impensado, né? Impensável, né? Era completamente impensável há 30 anos atrás para mim. Agora você imagina você criar um produto e quanta tecnologia você consegue acumular ou agregar a esse produto em 400 anos. Quanta tecnologia você consegue agregar a um produto em 400 anos. Ali no livro de Apocalipse, quando fala dessas saraivadas, está se referindo a um produto que havia sido criado há mais de 400 anos atrás pelos gregos. Então, há mais de 400 anos atrás, eu acho que dá para agregar alguma tecnologia, não dá? Então ele está falando das catapultas criadas pelos gregos há mais de 400 anos e que naquela época tinha capacidade de lançar pedras de saraivas de aproximadamente, ou pedras, né, de aproximadamente uns 50 quilos. Aproximadamente uns 50 quilos, elas tinham condição de lançar pedras a uma distância considerável. Então ele está falando dessas pedras que estavam sendo lançadas por várias catapultas sobre a muralha de Jerusalém, e não só estava destruindo a muralha, como estava matando muita gente lá dentro também. No entanto, pegam isso e projetam isso para o futuro. É aquela passagem de lá de Jeremias, né, se refletindo nos nossos dias. Antes da invasão babilônica, o profeta estava passando por um problema terrível, né? Jeremias estava passando por um problema terrível, que ele estava tentando alertar as pessoas, como eu estou tentando alertar aqui, e as pessoas não estavam dando ouvido, porque preferiam dar ouvido aos falsos profetas, né? E os sacerdotes, em vez de questionar os falsos profetas, eles andavam de mão dadas com ele, está escrito em Jeremias, porque aquilo era proveitoso tanto para o falso profeta, né, quanto para o sacerdote. Ambos se enriqueciam e ganhavam credibilidade e ganhavam notoriedade com aquelas mentiras e com aquilo que ensinava para o povo. Então ensinam por aí que ali está se referindo ali à destruição, né, ao fim do mundo. No entanto, você não vê, Jesus não relata nada posterior à sua geração. Lê a Bíblia você mesmo, pegue ela lá do primeiro livro, né, de Mateus, e vá até o livro de Apocalipse e veja se havia alguma expectativa ali daqueles discípulos quanto a alguma coisa que Jesus não tivesse dito. E quando você pega o que Jesus disse, você vai ver que tudo que ele disse está se referindo claramente ao que deveria acontecer naquela geração de judeu. Haveria de acontecer ali um fim, tudo haveria de ser feito novo por judeus. Tudo haveria de ser feito novo por judeus.
né? E tudo foi feito novo para eles quando eles saíram debaixo do jugo daquela terrível lei imposta por Moisés. Então, quando você pega o que ando ensinando por aí, você pode até linkar, você pode linkar claramente com o que está escrito lá em Jeremias, né? Quando Jeremias fala que coisa horrenda andava se fazendo na terra. Os profetas profetizavam falsamente, os sacerdotes andavam de mãos dadas com ele, e o povo, né, daquela época, dos dias de Jeremias, amava aquelas mentiras e aquele engano. Você pode linkar com isso nos nossos dias, ok? Vou deixando aqui um forte abraço para você.